recomendável que a presidência caiba a quem tenha uma formação jurídica para poder resguardar todos os princípios que a lei determina que sejam resguardados, notadamente o devido processo legal. Portanto, a indicação de um engenheiro para figurar como árbitro, mesmo que ele não tenha nenhuma experiência em procedimentos arbitrais estrito sensu, pode ser recomendável quando a matéria é essencialmente matéria de construção. O Fernando mencionou motor de caminhão, mas nós podemos citar turbinas de hidrelétrica, construções de hidrelétrica, questões que são muito específicas e que muitas vezes a presença de um engenheiro ou até de outra especialidade no painel arbitral dá ao tribunal aquela informação que muitas vezes está por trás das petições e que nem sempre é percebida pelo tribunal arbitral quando o tribunal é formado somente por advogados. Gilberto, a lei brasileira de arbitragem diz que a representação das partes no processo arbitral é facultativa e não obrigatória. Isso gera certa preocupação nos profissionais que ainda não têm muita experiência em arbitragem, que acabam receando perder mercado. Mas quem atua nessa área sabe que não é bem assim. Como você vê essa questão? Bom, essa é uma questão antiga e vamos apenas contextualizar um pouco, né? Ela surgiu do advento da lei de arbitragem, que traz um artigo dizendo que as partes poderão ser representadas por advogado. Na época da lei de 1996, esse debate estava muito presente, porque foi somente na Constituição de 88 que a advocacia foi elevada à condição de atividade indispensável à administração da justiça. Depois disso houve muita discussão na revisão do Estatuto da Advocacia, veio a lei no começo da década de 90, criando um monopólio para a postulação perante o judiciário por parte dos advogados. Isso, pela primeira vez, ficou bastante claro isso no artigo 1º do Estatuto da Ordem. Então os advogados estavam realmente, não é uma reserva de mercado, mas é efetivamente exercendo privadamente uma extensão de uma função pública, que é a de colaborar com a administração da justiça. Aí vem a lei de 96 e traz um artigo falando que as partes podem se fazer representar por advogados. A grita foi imensa, porque, poxa, nós acabamos de terminar, ou pelo menos estamos no bojo de um debate em que se reconheceu finalmente que o advogado é essencial à administração da justiça, e vem a lei da arbitragem dizendo que as partes podem se fazer representar. Esse é o contexto, e me recordo bem na ocasião da discussão que se deu nesse sentido. O que os defensores da lei de 96 sempre colocaram é que a autonomia da vontade deve ser tão privilegiada que não se poderia obrigar a parte a se fazer representar por um advogado. Mas não é bem assim, não é isso que acontece, me parece. Me parece, na prática, que nós temos a presença do advogado, ainda que por conta deste artigo da Lei 9.307, como alguém que, num procedimento em que se postula direitos e em busca de um provimento jurisdicional, que pela própria Lei 9.307 é equivalente a um provimento jurisdicional estatal, eu entendo que a figura do advogado ela é indispensável, sim. E é isso que nós temos visto na prática. A ausência de um advogado, principalmente se uma das partes se faz representar por um advogado e a outra não, há um desequilíbrio na correta condução dos pleitos, na formulação dos seus pedidos, na garantia da execução do devido processo legal, que por mais que o tribunal tome conta para que isso aconteça, eu vou estar deixando a parte ao léu no tocante ao encaminhamento correto dos seus pleitos. Então, se eu hoje sou árbitro e vejo que uma das partes não se faz representar por advogados, eu tomarei alguma medida no sentido de fazer com que ele, sim, se faça representar. No limite, que se faça um termo em que ele saiba exatamente as consequências e os riscos de não se fazer representar. Não vi na prática, não sei se meus colegas tiveram alguma experiência, nunca vi na prática uma arbitragem que não houvesse a presença do advogado. Então, resumindo, apesar de haver este poder se fazer representar, eu acho que a interpretação,
sistemática com outros dispositivos da lei que dizem, como não poderia deixar de ser, que o procedimento é um procedimento jurisdicional e que se busca um provimento jurisdicional de distribuição de justiça, vinculando, portanto, ao próprio Estatuto da Advocacia e à Constituição de 88, eu não tenho dúvida que o advogado é necessário, sim, no procedimento arbitral. O fato de que o advogado, quando ele... O bom advogado é capaz de sintetizar os argumentos de forma a passar para o tribunal o que é efetivamente essencial. Certamente, todos nós já participamos de situações onde 3, 4, 5 horas, um dia inteiro de audiência, perdão, de reunião com o cliente, é resumido a 2 páginas. O cliente entende e vê que o advogado, aliás, pela própria etimologia, ad vocare, fala-se pelo cliente, né? A ideia de que o advogado passa a mensagem sintética do que é essencial para o tribunal saber. Ou seja, aquele que vai a um processo arbitral sem estar representado por um advogado, corre um risco, efetivamente, de não ver a sua mensagem chegar de forma adequada ao tribunal. Ou seja, podemos então tranquilizar os colegas advogados que não há nada a temer. Sim. Essa é a minha posição. É também a minha.